Segundo livro dos Reis, capítulo 14. O reinado de Amazias de Judá. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jeoadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, ainda que não como o seu pai Davi fez, porém, segundo tudo o que fizera Joás, seu pai. Tão somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Uma vez confirmado o reino em sua mão, matou os seus servos que tinham assassinado o rei seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou, segundo está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amazias vence os edomitas. Ele feriu a 10.000 edomitas no Vale do Sal e tomou a Sela na guerra e chamou o seu nome Jocteel, até o dia de hoje. Amazias, derrotado por Jeoás. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, meçamos armas. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dá tua filha por mulher ao meu filho, mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feristes os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em casa, porque provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não quis atendê-lo. Subiu então Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado diante de Israel, e fugiu cada um para sua casa. Joás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Jeoás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, cujo muro ele rompeu desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Tomou todo o ouro e prata e todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. A morte de Jeoás, rei de Israel. Ora, os mais atos de Jeoás, o que fez, o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeoás com seus pais e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. A morte de Amazias, rei de Judá. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Ora, os mais atos de Amazias, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques. Porém, enviaram após ele homens até Laques, e o mataram ali. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. O reinado de Jeroboão II de Israel. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate,
que fez pecar a Israel. Restabeleceu ele os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, a qual era de Gat-Éfer. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse a Israel. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém, os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. Quanto aos mais atos de Jeroboão, tudo quanto fez, o seu poder, como pelejou e como reconquistou Damasco e Amate, pertencentes a Judá, para Israel, porventura não está escrito no livro da história de Israel? Descansou Jeroboão com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar.